Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós temos todo o instrumental necessário, toda a informação necessária, toda a revelação necessária para a nossa salvação, para o nosso sucesso espiritual. No caso, consultando as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas e as epístolas. Nós temos tudo que é necessário, absolutamente tudo que é, no caso, revelado por Deus, por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos para o nosso sucesso espiritual. Mas há pessoas que não querem o sucesso espiritual, preferem fracassar, preferem enveredar pelos erros, por tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, de Jesus, contrária à palavra, contrária ao Espírito Santo de Deus. São aqueles que escolhem o fracasso espiritual. Apesar de tudo que temos à nossa disposição para o sucesso espiritual, para a vida eterna, muitos não querem saber. E no caso relutam e pensam que vão criar novas verdades e, no caso, constranger a Deus ou então constranger a obra redentora de Jesus. Os que veredam pelo fracasso espiritual, eles costumam tomar alguns caminhos que nós não aconselhamos, mas já que eles querem veredar pelos maus caminhos, vamos sugerir a eles então que eles veredem por esses maus caminhos. O primeiro mau conselho que nós damos é esse: busque um outro Salvador, busque uma outra salvação, busque alguém ou alguma coisa que possa salvar, além de Jesus, além da sua obra redentora, e você estará veredando inexoravelmente pelo fracasso espiritual. A prova disso é dado pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando ele afirma: em nenhum outro nome existe salvação. Ele está se referindo a Jesus Cristo. E em nenhum outro nome existe salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro aqui afirma: não existe salvação em nada, nem em ninguém, a não ser em Jesus Cristo, na sua obra redentora, na sua morte e na sua ressurreição, na sua morte expiatória, vicária, substitutiva em nosso favor. Então, o primeiro conselho para um verdadeiro fracasso espiritual está para os que buscam um outro Salvador ou uma pressuposta outra salvação. O segundo mau exemplo, me perdoem, é crer em outro evangelho. Só existe um evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é, no caso, contido não apenas nos 3 sinóticos e no evangelho de João. Vamos colocar como boas novas todo o conteúdo dos profetas e dos apóstolos também, que tão bem esmiuçaram a obra redentora de Jesus. Quem crer em um outro evangelho está buscando uma segunda versão de uma pressuposta verdade, uma verdade que seria uma outra versão da primeira verdade. Isso não existe. Só existe um evangelho, o evangelho redentor. Mas quem quiser fracassar espiritualmente, busque ou creia em um outro evangelho. O apóstolo Paulo garante isso. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, quando ele afirma: mas ainda mesmo que um de nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregasse o outro evangelho, que vá além do evangelho que nós já pregamos, seja isso anátema, seja isso maldição. Então, o segundo mau conselho é crer em outro evangelho, que na verdade não existe, mas é
no caso existente, no coração de muita gente. O terceiro exemplo é crer em doutrina de homens. Os homens adoram contemplar os homens. É o chamado humanismo. E nós estamos, nesse século, em pleno humanismo moderno. O homem querendo mostrar que não precisa do Evangelho, não precisa de uma obra redentora, não precisa ou não reconhece a soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus entra como mestre, como professor, como emissário de Deus, mas nunca como Salvador. E as pessoas preferem crer em doutrinas de homens. E crendo em doutrinas de homens, estão garantindo o seu fracasso espiritual. O mesmo apóstolo Paulo, também em Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12, afirma: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelação, não é dedução, não é raciocínio, não é racionalidade, é revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem quiser veredar pelo fracasso espiritual, temos aqui a terceira má sugestão, que é crer em doutrina de homens. O quarto exemplo que nós temos aqui é crer em doutrina de espíritos. Isso é muito frequente. Crer em doutrina de espíritos, que os espíritos sabem tudo, que eles dominam toda a natureza, as leis, já colocam a própria justiça do homem nas mãos dos espíritos. Coisas as mais absurdas. Mas quem crer nisso e não crer na obra redentora de Jesus, temos aqui o quarto exemplo para que a pessoa verede pelo fracasso espiritual. Crer em doutrina de espíritos. Vamos ver qual é a advertência do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sim, mesma coisa, doutrina de espíritos ou doutrina de demônios, é a mesma coisa. Não existem espíritos desencarnados à nossa disposição, dando entrevista, consultando ou ensinando coisa alguma. O que existem são espíritos enganadores, que são demônios gerenciados pelo príncipe desse mundo e que andam aí, no caso, enganando os homens com ensinamentos que vão daqui até acolá, mas não trazem novidade nenhuma e jamais falam da soberana vontade de Deus em Cristo Jesus, o soberano. Então, crer em doutrina de espíritos é uma garantia de fracasso espiritual. O quinto exemplo aqui, desprezar a cruz. Quanta gente despreza a cruz? A cruz é um ponto de vista, é viés de observador. Como é que vocês podem crer no objeto maldito? Como vocês são maus? Como vocês são sanguinários? Como vocês são fundamentalistas? Não falam em amor, só falam em cruz e cruz. Nós estamos falando da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não das cruzes romanas que eram sempre malditas. Nós estamos falando da cruz imissa, da cruz latina, da cruz vazia, da cruz da nossa redenção, que é a cruz que foi ocupada por Cristo, especificamente para isso. Antes da fundação do mundo, isso foi determinado. Desprezar a cruz de nossa redenção, a cruz de nosso Redentor, é uma garantia de fracasso espiritual. Quem nos dá essa certeza é o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, em que ele diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue,
da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Então, Paulo explica muito bem que essa cruz é uma cruz maldita, mas é a cruz de Cristo, a cruz em que ele transformou a nossa maldição em nossa redenção. O sexto exemplo, desprezar a lei e desprezar os profetas. Quanta gente faz isso e quanta gente pensa que não está cometendo um gravíssimo erro. Quanta gente está fazendo isso, desprezando a lei e os profetas, descumprindo assim as Escrituras, as palavras de Jesus e veredando pelo caminho do fracasso espiritual. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, eu sempre cito essa passagem, Jesus afirma: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o próprio Jesus também diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17: não cuideis, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, não vim destruir, mas eu vim cumprir. Então Jesus dá total e absoluta credibilidade e importância à lei e aos profetas. E as pessoas pensam que, desprezando a lei e os profetas, estão fazendo algo muito liberal, moderno, e não estão agredindo a Deus. Estão sim, e estão veredando pelo fracasso espiritual. E por último lugar, os que praticam a idolatria. Praticar a idolatria é exaustivamente condenada nas Escrituras Sagradas. O povo hebreu sofreu com isso. Eles praticaram a idolatria. Eles foram atrás de outros deuses que não eram deuses. Eles foram atrás de outras lideranças e de espíritos enganadores, na verdade demônios, praticando a idolatria, prestando culto a diversas imagens, a diversos ídolos, a muitas coisas abomináveis que levou esse povo ao sofrimento, ao fracasso e ao cativeiro. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, está escrito: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não permite que nenhum objeto representando homem ou mulher divida a sua glória ou chame a atenção das pessoas para um outro Deus que não é Deus, para um outro espírito que não existe. Isso é idolatria. Prostrar-se perante imagem de gesso, porcelana, prata, bronze, ouro, ou que seja, dando ou não um nome a elas, isso chama-se idolatria e é uma garantia de fracasso espiritual, como o próprio Deus aqui diz em Levítico, capítulo 26, versículo 1. Então nós temos aqui os maus conselhos, alguns maus conselhos, que alguns têm seguido. E se algumas pessoas compreenderem o que foi dito aqui, elas vão evitar o erro e já sabem aonde está o acerto. O acerto é no caso antitético a tudo isso que foi dito aqui. Quem busca outra salvação não tem a vida eterna, não é salvo. Quem crê em outro evangelho está fracassando espiritualmente, não vai ter a salvação. Quem crer em doutrina de homens ou doutrina de espíritos, os que desprezam a cruz também não terão a salvação, não terão o perdão e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus.
como também os que desprezam a lei e os profetas e os que praticam a idolatria. Assim nós temos nas Escrituras Sagradas os bons conselhos para a salvação. E eu acabei de dissertar aqui sobre alguns maus conselhos, mas o nosso bom Deus sabe por que eu disse isso. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Não garanta o seu fracasso espiritual, garanta a sua vitória espiritual em Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor. Que Jesus abençoe você nessa palavra.